dizer algo para vocês. Muitos que têm essa conduta louvável, que têm essa conduta maravilhosa, mas não são regenerados, como eu estou insistindo para vocês. Será possível isso? Será possível uma pessoa que é uma pessoa que tem um andar que seja tão assim, digno até de observação e não é uma nova criatura? Tem. Vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Lembrando que nós estamos analisando um pouquinho a respeito da primeira crise, que é a da regeneração. Essa é uma sine qua non para que nós possamos herdar o reino eterno, para que nós possamos ter um novo nascimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos 1 e 2. Olhem só o texto. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte italiana. Olha só as características desse homem: piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas e de contínuo orava a Deus. Então, olhem as qualificações deste homem. Ele é um gentio, ele não é um judeu. E ele tem características aqui realmente que fazem, vamos colocar no bom sentido, há uma inveja ao nosso coração. Por quê? Ele era piedoso, é um homem piedoso, um homem que de fato tinha uma piedade prática no seu coração. Ele era temente a Deus. Ele era o tipo de pessoas que, como antigamente, talvez alguns, muito poucos, né? Aqui vão se lembrar, como eu vou lembrar, eu e a Bíblia vamos lembrar tranquilo disso. Antigamente nós andávamos, sim, filho, nós andávamos, e você estava aí evangelizando, você fala assim: Senhor, eu posso, você estava num campo, qualquer lugar, podemos ler a palavra de Deus? Ele tirava imediatamente o chapéu, colocava, pode sim. Havia um respeito, ainda que aquela pessoa não conhecesse a Cristo, mas havia um temor a Deus, havia sim um temor a Deus. Porém, hoje nós vivemos numa sociedade completamente, ela é contra, ela é uma sociedade que ela não respeita mais as coisas do próprio Deus eterno, com Deus como Deus. Então este homem aqui tinha todas essas características, e ele fazia muitas esmolas com o povo, de contínuo orava a Deus. Ele era uma pessoa caridosa, não uma pessoa que era avarenta, voltada para si mesma, era uma pessoa extremamente caridosa, e uma pessoa que, dentro da sua medida, orava de contínuo a Deus. Olha que testemunho. Agora pergunta: ele era salvo com todas essas características? Não, não era salvo. E nós precisamos responder isto, que apesar de ele ter uma conduta tão ilibada, tão maravilhosa, ele não era salvo. E a gente tira por essa consequência, tira aqui por essa leitura, a seguinte fala, a seguinte consequência: um homem bom precisa nascer de novo. Por mais louvável que seja a sua bondade, ele precisa do novo nascimento. É interessante, nós não vamos ler toda a história, eu vou falar algumas coisas e no ponto nevrálgico que eu quero chegar com vocês. Então, este homem tem uma visão, e nessa visão é pedido que ele mande os seus servos ir até Jope, até Pedro, para que Pedro então fosse até eles e, enfim, cumprisse com o propósito para o qual Pedro estava sendo chamado. E ele manda os seus servos até Jope. E ele estava, Pedro, na casa de um homem chamado Simão, o curtidor, mexia com couro. E Pedro, então, para o reforço desse chamado de Cornélio, ele tem uma visão, aquele lençol que desce do céu, amarrado nas quatro pontas, com todas as qualidades de animais imundos. E Pedro fala assim: jamais eu vou comer isso, porque o Senhor falou assim: Pedro, mata e come. Eu falei: eu não, coisa imunda nos meus lábios não entram. Não considere imundo aquilo que eu santifiquei. O que acontece então? Pedro, diante disso, ele vai, chega na casa, ele conversa com Cornélio e prega o evangelho. Todo o capítulo 10 fala isso, prega o evangelho, e aquela casa recebe o evangelho. A Bíblia fala que o Espírito Santo vem sobre todos eles. Depois desse acontecimento, os apóstolos em Jerusalém ficaram preocupados. Mas como que você vai entrar na casa de um incircunciso, Pedro? Homens que não conhecem.
E Pedro então começa a relatar toda a história para eles do que aconteceu. Há depois um regozijo no coração de todos os apóstolos, porque a palavra chegou aos gentios. Mas o ponto que eu quero chegar para vocês, capítulo 11, versículo 12. Pedro está relatando para os apóstolos o episódio. E aí nós vamos chegar no versículo, que é o 14, mas eu quero ler o 12 para vocês. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Versículo 12. Então o Espírito me disse, para Pedro, me disse que eu fosse com ele sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos. E entramos na casa daquele homem. Aí o homem vai informar que é Cornélio. E ele nos contou como lhe dissera: envia Jope manda chamar Simão por sobrenome Pedro. E veja qual foi a palavra que o anjo deu para Cornélio, para que Pedro fosse chamado e fosse até a casa dele e dizer: o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Opa! Achamos o novo nascimento de Cornélio. Um homem bom precisa nascer de novo. Um homem bom precisa da experiência em Cristo Jesus. Então nós explicamos aqui que a queda, ela não foi comportamental, ela é uma queda espiritual. Agora, e mostramos que é possível, sim, nós encontramos muitas pessoas com condutas ilibadas, porém não nascidas de novo. Então o novo nascimento é uma necessidade para todos nós. Ele, Cornélio, não argumentou nem um pouco a respeito de todo aquele quadro de testemunho que ele foi nos dado pelo capítulo 10, versículo 1 e 2. Ele não argumentou, ele recebeu a palavra da salvação. Agora, a pergunta que eu levanto para o meu irmão, para a minha irmã: de onde vinha aquela bondade de Cornélio? Por que Cornélio era desta forma? Aí nós precisamos voltar para a origem, para vocês entenderem exatamente o que aconteceu quando o primeiro homem, caiu, né, e a ruína e a desolação vieram para toda a humanidade, e tudo isso afetou em todas as esferas. Vamos então para Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Aqui nós vamos ler do versículo 15 a 17 inicialmente. Estamos bem no quadro da Gênesis, da origem. É muito importante que nós fiquemos atentos, exatamente, estamos quase concluindo a respeito da primeira crise necessária, que é a do novo nascimento, tá? Que é a regeneração do nosso espírito, é ele sendo vivificado. Então, versículo 15 em diante, Gênesis 2. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A ordem é muito específica, dada por Deus a Adão. Ela é muito específica, muito clara. É interessante para depois vocês estudarem, não está no nosso desenvolvimento de estudo. No final do versículo 15 fala que Adão teria o dever de cultivar e guardar o jardim. A palavra guardar aqui dá uma ideia de um soldado atento com a realidade de possíveis ataques à sua volta. Mas Adão não discerniu essa situação. Muito bem, mas esse é o nosso ponto. Aí a ordem era essa: Adão, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, de toda ela. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em dela comer, certamente morrerás. Ele podia, inclusive, comer da árvore da vida. Mas, primeira pergunta: qual é o nome da árvore que Adão não poderia tomar do seu fruto e comer? Conhecimento do bem e do mal, não é isso? Não é só conhecimento do mal, é conhecimento do bem e do mal. Lembre-se disso. Então tem bondade aqui no meio. E tem maldade. Então esta foi a árvore cujo fruto Deus proibiu que Adão tivesse acesso. Porque se ele assim o fizesse, a Bíblia fala, certamente ele morreria. Agora nós precisamos, para juntar com essas verdades, capítulo 3, versículos 6 e 7. Aí nós estamos no efeito da queda já.
no efeito da queda. Muito importante para você observar isso agora. Capítulo 3, versículos 6 e 7. Entra em cena também Eva nesse momento, vendo a mulher que a árvore era boa. Essa árvore é a árvore do bem e do mal. A árvore era boa para se comer, agradável aos olhos